E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente vai ter o nosso primeiro contato com o Django REST Framework e continuar o desenvolvimento da nossa API de gerenciamento de vagas de emprego. E dessa vez a gente vai criar a nossa primeira rota, que vai ser a rota de listagem de skills, tá? Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre introdução ao Django e ao Django REST Framework, né? O desenvolvimento de APIs com essas tecnologias. E o link para essa playlist com todos os vídeos publicados até o momento vai estar na descrição do vídeo. Assim como também o link para o repositório no GitHub com todo o código-fonte desenvolvido durante essas aulas, beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês a documentação do DRF, né, do Django REST Framework. Vocês podem acessar aí com django-rest-framework.org. Então aqui, basicamente o que na documentação diz que é o Django REST Framework. Então, o Django REST Framework é um toolkit, né, um kit de ferramentas para a construção de web APIs. E aí você pode se perguntar, beleza, então quer dizer que o Django, de maneira nativa, ele não suporta o desenvolvimento de APIs e eu necessito utilizar o Django REST Framework? E a resposta é não. Você consegue desenvolver uma API utilizando puramente o Django. Porém, o Django ele não foi criado para esse propósito, tá? O Django ele foi criado com um propósito para a construção de aplicações full stack, aplicações tradicionais, que são aquelas aplicações web que retornam, né, nas suas respostas HTTP conteúdo HTML, né? Que é basicamente o que a gente fez lá na outra playlist de introdução ao Django. Ele até disponibiliza algumas ferramentas para você conseguir desenvolver uma API. Então, por exemplo, a gente tem a classe como a classe JSON Response, que permite a gente retornar JSON nas nossas respostas HTTP. Porém, pelo fato do Django não ter sido construído, né, ter sido criado para esse propósito de desenvolvimento de APIs REST, ele se torna um pouco chato de fazer o desenvolvimento de APIs puramente com o Django. E a própria experiência de desenvolvimento não se torna tão prazerosa quanto utilizar o Django para o que ele foi feito, né, o desenvolvimento de aplicações web tradicionais. Dentro dessa problemática, a própria comunidade surgiu com uma solução, que foi a criação do Django REST Framework. E o Django REST Framework ele se comporta nada mais nada menos como uma app Django, que vai nos disponibilizar ali algumas classes, funções, métodos, que vão tornar o processo de construir um API REST muito mais prazeroso e próximo da experiência do que é desenvolver uma aplicação web tradicional utilizando o Django, tá? Antes da gente continuar, quero te falar que esse conteúdo é apenas uma pitada perto dos mais de 300 cursos que ministramos na TrenoWeb. Somos uma escola para desenvolvedores com assinatura on demand, tipo a Netflix, saca? Onde você assina por um preço baixo e tem acesso a tudo e assiste no seu tempo. Além do tema dessa aula, nós temos cursos e formações completas em back-end e front-end, tudo com suporte e certificado reconhecido no mercado. Agora vamos voltar para o vídeo, mas fica até o final que ainda temos muita coisa legal para ver. Então assim, não é necessário utilizar o Django REST Framework, mas é altamente recomendável, tá? Então olha só, como é que a gente usa o Django REST Framework, né? Então se a gente for descer aqui um pouquinho na documentação, a gente tem aqui a parte dos requisitos. Então o Django REST Framework ele funciona no Python a partir da versão 3.6 e no Django a partir da versão 3.0, tá? Além disso, para fazer a instalação, basicamente a gente faz a instalação utilizando o pip, então pip install Django REST Framework, então vou só copiar aqui o comando, vamos lá para o nosso VS Code, vou abrir aqui o terminal e colar o comando de instalação do Django REST Framework. Beleza, instalação feita, o meu foi super rápido aqui porque eu já tinha isso em cache. Aqui ele fala sobre o Markdown e o Django Filter, mas isso aqui são coisas extras adicionais, só que se você quiser utilizar, mas para o nosso projeto não vai ser necessário. E depois ele fala que a gente precisa adicionar o REST Framework dentro da nossa Installed Apps. Então vou copiar aqui, ó, REST Framework. Vamos lá para o VS Code, vamos ir aqui em Setup, Settings.py. E aqui eu vou colocar dentro da minha lista Third Party Apps, tá? Beleza. Colocamos aqui o Django REST Framework. Voltando, e basicamente é isso, tá? Ele fala aqui sobre API Auth, mas só se a gente estiver trabalhando com autenticação na API, isso aqui não é necessário. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer para instalar o Django REST Framework é instalar o Django REST Framework através do pip e adicionar ele dentro das nossas Installed Apps. Uma vez que isso tenha sido feito, o Django REST Framework já está pronto para uso aqui dentro do nosso projeto. Então, para a gente poder ver um exemplo de uma primeira rota, de como é que a gente cria uma primeira rota utilizando o Django REST Framework, vamos fazer o seguinte, vamos aqui para Skills e dentro de views.py, eu vou apagar todo o conteúdo, eu vou importar from REST Framework.views import API View. Então a gente basicamente para criar uma view a gente vai trabalhar com essa classe aqui chamada de API View. E olha só, vou criar aqui uma classe
Então, class, vou chamar aqui de hello view, por enquanto, e nós vamos herdar de API view. E a ideia é o seguinte, basicamente a gente vai precisar criar um método, né, para essa classe, representando cada um dos possíveis verbos HTTP que eu quero suportar para uma rota específica. Então vamos aqui ao exemplo. Eu quero ter na minha aplicação uma rota que vai ser http //localhost 2.8000, né, o meu host, e aqui eu vou ter uma rota que vai ser /API /hello, por exemplo. Essa rota aqui, /API /hello, vai ser gerenciada a partir dessa minha classe HelloView, que é a minha camada de view. E eu quero que essa rota ela suporte uma requisição HTTP com o verbo get. Então, se eu quero que ela suporte o verbo HTTP get, dentro da minha classe HelloView, eu tenho que ter um método chamado de get. Esse método vai receber o self, né, porque é um método da classe, e também a própria request. Então, algo bem semelhante ali quando a gente trabalha com class-based views do Django. Então, veja que aqui já o processo é bem semelhante também. Dentro desse método, então, eu vou colocar a minha lógica da view. Então, eu quero simplesmente retornar um JSON, que vai ser o seguinte. O JSON que eu vou retornar vai ser message hello drf, né? Então, como é que eu faço isso? Todos os meus métodos, eles vão ter que retornar uma instância de response, né? Da minha classe response, que é uma classe do próprio Django REST Framework. Então, from REST Framework response. Opa, apertei aqui uma coisa errada sem querer. Pronto. Import response. Então, eu preciso retornar uma instância dessa classe. Então, eu vou fazer um return response. E aí, dentro dessa classe response, veja que eu posso passar algumas informações, como quais são os dados que eu vou querer devolver dentro dessa resposta, qual que é o status HTTP, posso passar também alguns cabeçalhos, posso criar exceções, qual é o meu tipo de content type. No geral, a gente vai trabalhar com esses duas primeiras informações aqui, que é o data e o status. Então, dentro desse data, eu posso passar um dicionário Python já diretamente, por exemplo. Então, eu posso passar aqui meu dicionário, message hello drf, beleza? Então, basicamente, essa aqui é uma cara de uma view do Django REST Framework, tá? Então, agora eu preciso criar as minhas rotas, né? Então, olha só, eu posso vir aqui em setup, urls.py, vou apagar aqui esses comentários, e eu vou importar de from jobs.views, na verdade não é de jobs, é de skills.views, import hello view. E aí eu vou criar aqui uma nova rota, path, vai ser API /hello, e ela vai ser o meu hello view.hasView, beleza? Opa, deixa eu colocar aqui uma vírgula no final para ele não quebrar e colocar tudo em uma linha só. E pronto, basicamente é isso que a gente precisa fazer. Então, olha só, vou executar aqui uma aplicação. Então, Python, manage.py run server. Vou vir aqui no meu navegador e vou acessar localhost 2.8000 /API /hello. Olha só, então a gente tem aqui um template. Esse template ele é gerado pelo próprio Django REST Framework para ficar mais fácil a gente conseguir visualizar a nossa API. Mas isso aqui, olha, ele fez a minha requisição get para a rota /API /hello, então consigo ver aqui pelo verbo HTTP. E eu tive aqui a minha seguinte resposta. Eu tive uma resposta com um status code, deixa eu até dar um zoom, 200 ok, com um content type do tipo application /JSON, e o conteúdo foi o meu JSON message hello drf. Tranquilo? Então, basicamente essa aqui é a forma como a gente cria rotas utilizando, né, cria as nossas views, na verdade, utilizando o Django REST Framework, tá? Então, é um processo relativamente simples, e se você já trabalha com o Django, né, principalmente trabalhando com as class-based views, isso aqui vai ser bem semelhante, né? Não vai ter algo de tão novo assim no processo. Beleza? Então, agora o que eu quero fazer é, de fato, criar minha rota que vai listar todas as skills cadastradas na minha aplicação. Então, olha só. Aqui eu vou mudar um pouco, então não vou ter mais esse hello view, vou apagar ele, e vou criar uma classe chamada de skillListView. Ela vai herdar, então, de API view, e eu vou ter um def get,
que vai receber o self e a minha request, beleza? Por enquanto é isso, deixa eu apagar lá do meu setup.urls essa importação, porque ela não vai ser mais utilizada. Pronto. E aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar no banco de dados as skills cadastradas, certo? Então, eu vou importar aqui de from.models import skill. Vou criar, então, uma variável chamada de skills, vai ser igual ao meu skill.objects.all. E aí, a primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte, então, beleza, basta eu fazer um return, response, e passar no data a minha lista de skills, talvez, será que se dessa forma funciona? Vamos tentar. Salvei aqui a aplicação, né? Preciso também registrar minha URL, então, vamos lá para urls.py, vamos importar aqui from skills.views, import skill list view. Aqui em path eu vou definir a seguinte rota, API/skills. E ele vai receber aqui o meu skill list view.hasView. Beleza, vamos lá para o navegador. Vou acessar aqui localhost 2.8000/API/skills. E a gente teve uma exceção, né? Olha só, type error at /API/skills. Object of type skill is not JSON serializable. O que está acontecendo aqui? Todo objeto que eu coloco aqui no data do meu response, ele precisa ser um objeto passível de sofrer uma serialização para JSON. O que é isso? Ele precisa ser transformável em JSON. E acontece que a minha skills é uma lista de instâncias da minha classe skill. E isso não consegue ser serializado para JSON, tá? O Django REST Framework não consegue fazer isso de maneira automática. E aí é que entra um outro recurso muito importante do Django REST Framework, que é os serializers, tá? Os serializers é uma outra camada que o Django REST Framework provê, que basicamente a gente consegue dizer para o Django REST Framework como é que ele consegue transformar uma instância de uma classe Python em um JSON e vice-versa, transformar de um JSON em uma instância da classe Python, tá? Então, olha só, vou fechar aqui todo mundo. Dentro de skills, eu vou criar um novo arquivo chamado de serializers.py. Eu vou importar aqui from REST Framework, import serializers. E vou criar uma classe chamada de skill serializer. E ela vai herdar de serializers.model serializer, né? Porque é um serializador, digamos assim, que vai trabalhar a partir de uma classe de modelo. Então, também vou precisar importar qual o modelo que eu vou serializar. Então, from.models, import skill. E aqui, vocês vão ver que é bem semelhante às classes de formulário do Django, tá? Então, eu posso criar uma class meta, vou informar qual que é o meu model skill, e também vou informar quais são os meus fields. E aqui eu posso passar uma tupla dizendo quais são os campos que eu quero serializar. Eu quero serializar o ID e o name, né? Então eu passo aqui como string ID e name. Beleza, já tenho o meu serializer em mão. O que eu posso fazer agora? Posso voltar lá para o meu views.py e vou importar também esse meu serializer. Então, from.serializers import skill serializer. E olha só, em vez de eu passar aqui o skill, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável chamada de serializer igual a uma instância do meu skill serializer. E olha só, eu posso passar aqui para esse skill serializer qual que é o data que eu quero serializar. O meu data vai ser justamente a minha lista de skills. E além disso, eu posso passar um argumento chamado de main igual a true. Porque no final das contas, o que eu tenho aqui é uma lista de skills, né? Então, eu tenho múltiplos recursos a serem serializados. Com esse meu serializer em mão, eu posso passar ele aqui para dentro do meu response. Então, eu chamo serializer.data, que aí ele vai ter os meus dados já serializados, né? Então, olha só, a aplicação já está rodando. Vou voltar aqui para o meu navegador, atualizar a página. E beleza, ele deu um problema aqui. Qual foi que houve? Opa, na verdade aqui eu não preciso do data, tá? Só no skills.
E pronto. Olha só, ele conseguiu pegar a minha lista de skills que eu peguei do banco de dados, ou seja, ele pegou a minha lista de instâncias da classe skill e o skill serializer transformou isso em um JSON. Então veja que ele retornou aqui uma lista, onde eu tenho um objeto JSON com os dados que eu pedi para ele serializar, o ID e o name. Então vê aqui, ID1, name Python, ID2, name Django, ID3, name Java e ID4, name Spring, tá? Outro ponto é que aqui no Serializers, em vez de eu passar fields dessa forma, né, como eu estou serializando todos os campos do meu modelo, em vez de passar uma tupla com essas strings, eu posso passar simplesmente a string dunder all. Isso vai funcionar igual. Então, se eu atualizar aqui a página, continua funcionando. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Essa é basicamente a dinâmica para criar aqui as nossas rotas com o Django REST Framework. A gente cria um serializer que vai ser responsável por esse processo de serialização e deserialização, que é transformar uma instância de classe Python em um JSON ou transformar um JSON em uma instância da classe Python. E nas minhas camadas de view, eu crio classes que herdam de API view e eu vou ter métodos respectivos aos verbos HTTP que eu quero poder receber requisições, né? No caso, a gente está trabalhando com o verbo get, que é para pegar a lista de skills. Então, eu tenho um método chamado de get. Eu faço a consulta no banco de dados que eu preciso fazer, crio uma instância do meu serializer, esse serializer então vai serializar esses dados e vai passar ali o ponto data, né, que é justamente os dados serializados, para dentro da minha classe response. Tranquilo? Aqui só para a gente poder melhorar um pouco mais, vamos fazer uma subdivisão das URLs para a gente não ter que colocar tudo aqui dentro desse urls.py global, tá? Então aqui dentro de skills vou criar um novo arquivo chamado de urls.py. Vou importar aqui from django.urls import path e vou criar aqui um app name igual skills e também vou criar aqui o meu URL patterns, tá? Então aqui eu coloco o meu path, que vai ser apenas uma rota vazia. E qual é a view que eu quero renderizar no caso, né? Vai vir aqui de from.views import skillListView. Então, como segundo argumento aqui, eu passo skillListView.hasView. Posso passar aqui também um name como skillList. Beleza. Agora, lá no meu setup urls.py, eu vou importar além do path o include. Não preciso mais dessa importação do skillListView. E aqui no path, eu vou apontar para a API /skills, só que aqui eu vou fazer um include da minha app skills.urls e vou também dar um namespace aqui chamado de skills. Beleza, feito isso, posso parar aqui a aplicação. Vamos executar novamente para ver se está tudo certo. Vamos no navegador e acessar aqui localhost 2000/API/skills e continua funcionando. E agora, só para de fato aqui finalizar tudo, eu não acho legal a gente ficar testando a API via navegador, tá? Os navegadores não são as melhores ferramentas para fazer testes de API. Então, o ideal é a gente utilizar alguma ferramenta que é um cliente HTTP. Existem várias opções no mercado, como Insomnia, Postman. Atualmente, eu estou preferindo utilizar uma extensão do próprio VS Code. Né? Então, a gente vem aqui em Extensions, pesquisa por REST Client. Então, REST Client é essa extensão aqui, REST Client for Visual Studio Code, faz a instalação dessa extensão, e aí olha só, na raiz aqui do nosso projeto, eu vou criar uma pasta chamada de HTTP, onde eu vou colocar os meus arquivos de requisição, vou criar um novo arquivo chamado de skills.http. E aqui basicamente a gente escreve qual que é a requisição HTTP que eu quero fazer. Eu quero fazer uma requisição GET, para http //localhost 8000/API/skills. Se eu clicar aqui em send request, ele vai fazer essa requisição. Primeiro eu tenho que estar com a aplicação rodando, né? Então python manage.py run server. Se eu clicar aqui em send request, ele vai fazer essa requisição e vai exibir o resultado aqui numa aba lateral. Então, aqui a gente tem dizendo aqui qual foi o protocolo HTTP utilizado, o status code da resposta que foi um 200 ok, tenho aqui informações de data, servidor, várias outras informações do cabeçalho, e aqui tenho o corpo da resposta HTTP, né?
que é justamente a nossa lista de skills. Então, funcionando perfeitamente. E aí, eu acho bem mais fácil de utilizar essa extensão aqui, né? Pelo menos é o que eu estou utilizando no momento. Mas se você já tem costume de utilizar outra ferramenta, como Insomnia ou Postme, fique à vontade, tá bom? Então, basicamente é isso. Com isso, a gente já tem a nossa funcionalidade de listagem de skills implementada na nossa API. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Trinoweb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na Trinoweb você vai aprender as principais linguagens e tecnologias do mercado. Tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está estudando programação. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!